Avivamento, continuação, parte 2. Nós vimos que avivamento, por várias definições de vários homens de Deus aí, através da história, é um fato extraordinário feito por Deus. E como eu defini avivamento como um batismo no amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é a plenitude. Quando Ele enche o nosso coração, nós ficamos tomados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito que derrama o amor em nosso coração. E se isso acontece massivamente sobre toda a igreja ou uma congregação, então aí temos todas as características de um avivamento real. Falar em características, quero falar um pouco sobre algumas características de avivamento. O avivamento é como um fogo que não pode ser contido. Ele pode penetrar em qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer grupo cristão, e pode mudar situações rapidamente, até em países. Por isso, devemos orar como o salmista, né? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Então, o avivamento, ele produz uma alegria do povo de Deus pelo Senhor. É algo indizível, cheio de glória, cheio da satisfação, né? Porque na presença do Senhor a gente transborda de alegria quando há avivamento. Avivamento é uma obra de Deus, porque Ele é soberano e age quando quer, onde quer e como quer, né? Você pode clamar e se agarrar a Ele como Jacó fez, né? Mas nós não podemos produzir avivamento. Nós só podemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e clamar e orar, como o profeta Abacuque fez, né? Quando ele viu sobre o juízo que viria sobre Israel, ele falou: aviva a tua obra na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu fico pensando que Abacuque, quando fez essa oração, né? Aviva a tua obra na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. O que Abacuque estava pensando? Eu imagino que Abacuque, ele estava pensando nas grandes feitos de Deus na história de Israel, né? Desde o chamado de Abraão, os milagres que Deus fez para Abraão e gerar Abraão, Isaac, Jacó, o milagre do nascimento de Isaac, né? O milagre de Jacó, o milagre dos filhos de Jacó, o milagre do povo ir para o Egito e, através de José, a nação ser abençoada e crescer de modo maravilhoso ali no Egito. Tudo isso, eu imagino ele pensando nos milagres de Deus quando libertou o povo do Egito, os milagres de Deus a enviar Moisés para libertar o povo. Tudo isso era obra extraordinária de Deus. O juízo de Deus sobre o Egito, o modo como Deus abriu o Mar Vermelho, o modo como o povo entrou na terra, o modo como caíram os muros de Jericó. Tudo isso foram ações sobrenaturais de Deus, através dos homens que Deus chamou e escolheu, né? Através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e outros que ele chamou. Eu penso que Abacuque trouxe à memória dele todas essas coisas e pensou: faz as mesmas coisas que o Senhor fazia, a mesma coisa Isaías quando ora: ó, se o Senhor rasgasse os céus e descesse,
eu penso que ele também estava pensando nessas grandes e maravilhosas, extraordinárias ações de Deus na história de Israel. E mesmo na história do mundo, não é? Mesmo quando Deus criou todas as coisas, quando Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus, né? Todas essas ações extraordinárias de Deus podem ser passadas na mente dos profetas como avivamento de Deus, quando ele visita o povo de Deus. Avivamento, então, ele produz resultados extraordinários. Ele traz um rompimento sobre a igreja, de tal modo que nos leva a clamar para que ele nos salve dos nossos pecados, os nossos planos e projetos fiquem em segundo plano e toda a glória passa a ser dele. Há um quebrantamento profundo e uma profunda mudança de vida quando Deus traz avivamento e trouxe avivamento na história. Avivamento, ele traz, consequentemente, uma reconstrução dos filhos de Deus, tornando-os mais parecidos com Jesus. Por isso acontece tantas obras de evangelismo e tantas obras de misericórdia. O avivamento, obviamente, produz um derramamento evidente do Espírito Santo sobre todos, como disse Martin Lloyd Jones, né, de tal modo que inflama, que pega fogo os gravetos, como disse Isaías, né, e afeta tudo ao redor e aquece tudo e faz a água ferver, como o profeta falou. Quando é que nós precisamos, como a gente vê que há necessidade de avivamento, desse batismo de amor, né? Ele é necessário, notadamente ou principalmente quando o povo de Deus está se apostatando ou se esfriando ou perdendo a fé, né? Israel experimentou isso na época do profeta Jeremias, e ali não houve avivamento, houve juízo de Deus, como eu disse antes. Quando a situação está difícil, ou há avivamento ou há juízo. No caso da época de Jeremias, houve o juízo de Deus da Babilônia. Jeremias era um homem lutando contra toda uma nação, como Elias e Israel, apesar que com Elias houve ali um avivamento instantâneo, né? Mas quando é que a apostasia está presente? Quando é que a gente está notando a apostasia entrando na igreja? Primeiro de tudo, quando a vida de oração, de jejum é negligenciada. Quando você convoca as pessoas para orar e poucas querem orar, ou poucas vão orar. E mesmo quando o caso da esmola, da misericórdia, ele é escassa, quando o crente não mais pensa em ajudar o seu próximo, socorrendo o necessitado, como a Bíblia diz. Quando também a apostasia está presente, quando a busca pela verdade bíblica cessa e quando não aplicamos aquilo que aprendemos na palavra à nossa vida, ou quando as revelações da palavra de Deus não nos emocionam mais, ou quando nos reunir como igreja não nos empolga, fica algo mecânico, ou quando, nesses dias principalmente, quando o prazer vence a piedade, como diz o Paulo, antes amigo de Deus que antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? Isso, o prazer começa a vencer a busca pelo Senhor e pelo reino dele. Quando o pecado não incomoda mais a nossa consciência, quando o pecado vai entrando, dominando a vida, né? Quando ser santo passa a ser algo estranho para nós, quando o dinheiro ocupa um lugar de primazia em nossa vida,
e aí nós não mais usamos o nosso dinheiro para o reino de maneira sábia, quando não somos mais, não entregamos mais as nossas ofertas, os nossos dízimos. Alguns não creem em dízimo, eu pessoalmente creio, eu dou o dízimo há mais de 40 anos. Quando isso acontece, né, o dinheiro pode estar sendo o Senhor, como Jesus falou, não pode ser amigo de Deus, e amar a Deus e amar o dinheiro, né? Quando a apostasia está presente, quando não mais choramos pelos nossos pecados, quando não nos humilhamos, quando vemos as nossas fraquezas e deixamos de nos humilhar e chorar por isso, e quando não choramos pelos pecados do mundo, quando não choramos pelas pessoas que estão no pecado ou mesmo que estão sofrendo, né? Quando o nosso louvor não vem mais do nosso coração, quando ele se torna algo mecânico, né? Isso mostra que a apostasia está presente. E muitas outras raposinhas, como dizem Cantares, apanhar as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Quando as raposinhas vão entrando, aqueles vermezinhos, aquelas coisas ruins vão tomando o coração, a apostasia está presente. O irmão Robert Orr, que eu citei lá no começo do vídeo 1, ele cita muitos outros sinais de apostasia. Se você quer acompanhar toda essa série sobre avivamento, esse é o segundo vídeo, você pode ir no meu canal de YouTube, William Robson Leite, que vai estar toda a sequência lá na playlist Palavras de Encorajamento. E eu te encorajo a abençoar outros também, que você crê que precisam ouvir esse tipo de palavra, e você pode compartilhar, comentar e dar um like aí no canal do YouTube, para que a gente atinja mais pessoas, né? Que o Senhor encha o seu coração da glória dele, da glória do Espírito Santo, e que você fique com esses sinais, alguns sinais de avivamento guardados em seu coração, e clame para que o Senhor venha sobre nós nos nossos dias. Um grande abraço, fica na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem devemos dar a honra, a glória e o louvor por tudo.